Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia, a primeira leitura traz um trecho dos Atos dos Apóstolos sobre as maravilhas realizadas pelos apóstolos como testemunhas da ressurreição. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Uma multidão de homens e mulheres transportavam para as praças doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sombra dele tocasse alguns doentes. A multidão vinha de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes, pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Quem faz isso tudo? É Jesus. Mas Jesus não morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, e os poderes dele estão atuando através da sua igreja, representada aqui pelos apóstolos. Por que a igreja faz coisas boas? Porque o Senhor da igreja é bom, e a sua misericórdia se estende de geração em geração para sempre. O Salmo 117, que nós lemos em seguida, canta a misericórdia de Deus e manda que todos proclamem: a misericórdia do Senhor é eterna. Quem vai cantar primeiro? A casa de Israel, depois a casa de Arão, depois os que temem o Senhor. Como é isso? A casa de Israel são o povo, os judeus. A casa de Arão são os sacerdotes. Os que temem o Senhor são aqueles que não são judeus, mas são simpatizantes do judaísmo. Todos eles são chamados a cantar: eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura é um trecho do Apocalipse. São João, o apóstolo evangelista, está na ilha de Patmos, uma ilha do Mediterrâneo, refugiando-se contra as perseguições. Ele está refugiado lá por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dá de Jesus. No dia do Senhor é domingo, é o primeiro dia da semana. Fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Esse livro é o Apocalipse de São João. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e uma faixa de ouro em volta do peito, uma veste sacerdotal. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Ou seja, Jesus é capaz de nos libertar da morte pelo perdão dos nossos pecados e de nos conduzir à vida eterna. Ele foi capaz também de libertar da mansão dos mortos os patriarcas que, tendo morrido praticando a justiça, estavam esperando o Salvador para poderem entrar no céu. Escreve o que viste, o que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Jesus ressuscitado aparece também no Evangelho de hoje, segundo São João. Na tarde do primeiro dia da semana, ou seja, domingo, estando as portas fechadas por medo dos judeus, portanto Jesus não poderia entrar lá, porque as portas estão fechadas, mas ele entrou. Como é que ele entrou se as portas estão fechadas? É porque o corpo dele é glorioso. O corpo dele não está sujeito às leis ordinárias da matéria. Ele pode atravessar paredes, embora seja um corpo verdadeiro, um corpo capaz de comer, de beber. Ele entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. A paz é um presente de Páscoa. No dia de Páscoa, o presente de Jesus não foi chocolate, nem ovo, nem coelhinho.
foi a paz. A paz esteja convosco. Mostrou-lhes as mãos com as suas chagas e o lado, a ferida no peito causada pela lança. Para quê? Para identificar que era ele. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu sou enviado pelo Pai. Vós sereis enviados por mim. A missão que eu recebi do Pai, eu transmito a vós. O Pai me deu o poder de perdoar pecados pelo meu sangue. Eu transmito este poder a vós. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Porque Jesus soprou sobre eles para que recebessem o Espírito Santo? É que o pecado é morte. O perdão do pecado é passagem da morte para a vida. Quem é que nos dá a vida? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos vivifica, que nos conserva vivos e que nos dá a vida depois que ela se perdeu pelo pecado. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Note-se as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai envia Jesus. Jesus envia os apóstolos, mas sobre os apóstolos ele envia o Espírito Santo. E agora os apóstolos têm poder de perdoar pecados, porque receberam o Espírito Santo. E os pecados que eles perdoarem serão perdoados. E se eles não perdoarem algum pecado, porque virem que o penitente não está arrependido, não está com o propósito de não pecar, não está querendo evitar as ocasiões próximas de pecado, não está querendo fazer penitência, se eles não perdoarem os pecados, esses pecados não serão perdoados. Este é o poder das chaves, o poder de ligar e de desligar, o poder de perdoar, mas também o poder de não perdoar. Nós só temos este caminho, ordinariamente, para nos reconciliarmos com Deus. Pecamos, temos que procurar um padre. E o padre, ele tem que procurar outro padre também? Sim. E o bispo? Será que ele tem que procurar outro bispo? Se não tiver um bispo, ele procura um padre. Mas um padre é subalterno dele. E o Papa? O Papa vai se confessar com outro Papa? Não existe outro Papa. O Papa é obrigado a se confessar com alguém inferior a ele. Porque diante do sacramento da penitência, todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. E aquele que está administrando o sacramento e representa Jesus, ele nos diz em nome dele, né? Eu te absolvo dos teus pecados. Veja como o padre diz antes de absolver: Deus Pai de misericórdia, primeira pessoa, que pela morte e ressurreição de seu Filho, segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Dois presentes que nós ganhamos na confissão: o perdão e a paz. Aí o padre continua: e eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um sacramento maravilhoso, em que toda a Santíssima Trindade está envolvida para perdoar. Ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a neve, mais alvos do que a lã. Mas acontece que um dos apóstolos, chamado Tomé, não estava presente quando Jesus apareceu. E por mais que dissessem: Tomé, nós vimos o Senhor, ele apareceu, mostrou-nos suas chagas, soprou sobre nós, nos dando o Espírito Santo, nos deu o poder de perdoar pecados. Tomé disse: não acredito. Se eu não vir as suas chagas, se eu não colocar o dedo dentro delas, e eu não colocar o dedo no peito dele, na ferida no peito, eu não vou acreditar. 8 dias depois, é hoje, o segundo domingo da Páscoa. Novamente os discípulos estavam reunidos, mas desta vez Tomé estava presente. Jesus apareceu e disse de novo: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: vem cá, Tomé, estende o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel.
Aí Tomé acreditou. Ele se prostrou diante de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. O que foi que ele acreditou? Ele acreditou que Jesus era Deus. E o que foi que ele viu? Ele viu que Jesus era homem. Ele viu Jesus homem e acreditou que Jesus era Deus. Isso é fé. Mas a nossa fé é maior que a de São Tomé, porque nós não vemos Jesus na Eucaristia nem como homem, nem como Deus. Lá ele está aparentando ser pão e aparentando ser vinho. E mesmo assim nós acreditamos. Porque viste, Tomé, creste. Felizes os que creram sem terem visto, que somos nós. O Evangelho termina que Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas há muita verdade que não está escrita na Bíblia, que foi transmitida até nós por tradição oral. Esta tradição é rejeitada pelos nossos irmãos separados. Eles acreditam só na Escritura, mas não na tradição como palavra de Deus transmitida a nós. E isso é uma pobreza, porque se nós não acreditamos na tradição oral, a gente nem sequer pode dizer quais são os livros que compõem a Bíblia. Nós só sabemos que a Bíblia tem 73 livros pela tradição. A Bíblia não diz de si mesma quais são os livros verdadeiros, quais são os falsos. É a tradição que diz. Bíblia e tradição são unidas ao magistério da Igreja. O magistério da Igreja não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço. E quando o Papa, juntamente com os bispos em união com o Papa, nos ensina, ele interpreta fielmente a palavra de Deus e expõe até nós com segurança. Esta segurança os nossos irmãos separados não têm, porque eles não têm um chefe visível. Por isso cada um interpreta como quer. E cada vez surgem novas divisões entre os evangélicos. Hoje é o dia da misericórdia. A irmã Faustina, a quem Jesus apareceu e revelou os tesouros da misericórdia, tentou que essa festa fosse celebrada no primeiro domingo depois da ressurreição. Mas a Igreja, que é muito prudente, com razão, num primeiro momento proibiu. O Papa São João Paulo II, quando ainda era cardeal de Cracóvia, lutou junto à Santa Sé para que fosse removida essa proibição. E quando ele foi eleito Papa, uma das suas primeiras encíclicas foi sobre a misericórdia divina, a encíclica Dives in Misericordia. Ele permitiu a devoção à misericórdia divina, tal como Jesus revelou à irmã Faustina. Ele canonizou a irmã Faustina, que hoje é santa, Santa Faustina Kowalska. Ele instituiu a festa da Divina Misericórdia, que é hoje, e nesta festa ele nos deu o poder de lucrar indulgência plenária. Quais são as condições para nós lucrarmos indulgência plenária na festa da misericórdia? A indulgência pode ser lucrada desde meio-dia de sábado até a meia-noite de domingo. Vou ler o decreto que concede indulgências para este dia. Concede-se indulgência plenária nas habituais condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e orações segundo a intenção do Sumo Pontífice. Habitualmente, estas orações são um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ao fiel que no segundo domingo da Páscoa, ou seja, da Misericórdia Divina, em qualquer igreja ou oratório, estamos numa igreja, com o espírito desapegado completamente de afeição a qualquer pecado, mesmo venial, devemos estar desapegados até dos pecados veniais. Participe nas práticas de piedade em honra da Divina Misericórdia, ou pelo menos recite na presença do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, publicamente exposto ou guardado no tabernáculo, o Pai Nosso e o Credo, juntamente com uma invocação piedosa ao Senhor Jesus Misericordioso. Por exemplo, ó Jesus Misericordioso, eu confio em vós. Então é fácil nós lucrarmos indulgência plenária. É um tesouro que a Igreja deixou para nós.
Nesse dia, o céu está aberto para derramar graças sobre graça e para perdoar não só a culpa, mas as penas de todos os nossos pecados. Ao mesmo tempo que nós devemos nos alegrar por isso, há um motivo de lamentação. Alguns sacerdotes, colegas nossos, deixaram a comunhão plena com a Igreja e ingressaram na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que foi fundada por Monsenhor Lefebvre, um bispo francês que, sem a autorização do Papa, ordenou 4 outros bispos. Esse é um delito gravíssimo, passível de excomunhão. Ele cometeu esse delito, não se arrependeu e morreu impenitente 3 anos depois. Os que seguem esta fraternidade fundada por Monsenhor Lefebvre rejeitam o Concílio Vaticano II e todos os papas que vieram depois, inclusive São João Paulo II. Como foi São João Paulo II quem liberou a devoção à Divina Misericórdia, os que pertencem a esta fraternidade, que não está em plena comunhão com a Igreja, não celebram a festa de hoje da Divina Misericórdia, não rezam o terço da Divina Misericórdia, não veneram a imagem de Jesus misericordioso, não lucram as indulgências que hoje a Igreja oferece. Triste preço pago por alguém que não quer estar com a Igreja em comunhão plena. Vamos pedir por eles que se tornaram também nossos irmãos separados, para que voltem à comunhão plena com a Igreja e possam gozar de tudo que a Igreja já ofereceu nos últimos pontificados, em especial no pontificado de São João Paulo II, que nos deixou uma herança espiritual grandíssima, grandiosíssima. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar todas essas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.